Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a saúde intestinal e a fertilidade. Será que existe alguma relação que a gente pode fazer entre o que a gente come e como é o nosso intestino e as alterações ou não da fertilidade? A primeira coisa importante que eu gosto de começar conversando é que se você não come direito, se você tem hábitos intestinais no mínimo diferentes do habitual, se você tem muita constipação ou principalmente muita diarreia, existe uma chance importante de você ter sim problemas relacionados à fertilidade. Então a fertilidade ela depende de uma série de fatores que são extremamente importantes, e um fator importante que a gente fala é essa resposta inflamatória. O intestino hiperpermeável, ele é um intestino em que você tem, por exemplo, momentos de diarreia intensa, momentos de diarreia aquosa forte, dores, constipação, momentos onde você tem a produção de muito gases. Então você começa a perceber que você come um pouco de arroz e sente gases, come feijão, tem muito gases, come salada, tem muito gases, come uma comida japonesa, tem diarreia. Isso começa a mostrar que você deve ter alguma questão inflamatória relacionada ao intestino, que não é necessariamente uma síndrome do colo irritado, ou uma intolerância à lactose, ou uma intolerância ao glúten. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso pode estar relacionado também, mas não é só isso que existe nesse caminho. Falando um pouquinho sobre essas intolerâncias, a intolerância ao glúten, a gente começa a entender que o glúten ele acaba dando uma resposta muito exagerada no paciente intolerante. O paciente não precisa ser celíaco, mas você pode ter uma resposta pior pela essa questão do processamento do grão. Quando você tem o grão ultraprocessado, você tem uma absorção diferente da comum e o nosso intestino, historicamente, ele não está preparado para esse tipo de absorção. O açúcar refinado também, nosso intestino não está preparado para essa absorção. Existem estudos que mostram que o tempo que a gente tem como humanidade e esses processos ultra processados, o açúcar ou até mesmo os grãos, se você fosse colocar em um ano os grãos ultraprocessados e o açúcar ultraprocessado, ele apareceu na nossa vida no dia, se você comparasse em um ano, no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite. Então o nosso organismo ainda não está adaptado a esse processo todo. Então é importante que você entenda que a alimentação vai refletir tudo isso. Agora, a gente vive num ambiente onde a gente toma antibiótico, a gente não come fibras, a gente não come frutas, a gente come muitos alimentos de saquinho, e isso interfere na presença e no desenvolvimento das bactérias do nosso trato intestinal. Você já ouviu falar de um teste chamado microbiota intestinal? Esse teste ele faz o quê? Ele faz uma análise da quantidade e da concentração dessas bactérias que a gente deve ter no nosso intestino, e a gente vê bactérias que são patógenas, que podem levar a alterações. E quando você tem esse resultado, é muito bacana você ver um laudo desse exame, que você tem na realidade a indicação de pré e probióticos que vão te ajudar a regular essa flora. Essas alterações da flora a gente chama de disbiose. Assim como elas podem estar alteradas no intestino, elas também podem estar alteradas no ambiente uterino. E essa relação existe desse desequilíbrio. Isso também vai estar associado à infertilidade ou até a abortamentos de repetição. Quem você não conhece, deve ter alguém aí que você conhece que fala: nossa, eu como um chocolate e me aparece candidias de repetição. Eu passo um nervoso, candidias de repetição. Pesquisa a flora que provavelmente deve ter um desequilíbrio, e na hora que você regula e mantém essa microbiota de uma maneira saudável, você vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E consequentemente, se você tiver alterações dessa microbiota e alterações de infertilidade, você vai ter melhora disso. Eu tive uma paciente muito recente, que foi muito bacana. A história dela é uma história muito difícil, mas o desfecho foi muito legal. Essa paciente, ela fez 7 transferências de embriões euploides. Só para você ter uma ideia, quando você tem um embrião euploide, você tem 60% de chance de engravidar. Desses 40% que não engravidam, eles vão tentar uma nova tentativa com o embrião euploide, que é um embrião normal, você vai 60% vai engravidar. Vai dar uma taxa acumulada de 85%. Numa terceira tentativa, você vai ter uma taxa de gravidez acumulada de 95%.
Essa paciente chegou na 7ª transferência de embrião. E o que mudou da 5ª para a 7ª? Então, quando a gente fez a 5ª transferência, ela não engravidou, a gente conversou muito sobre a parte intestinal, sobre alimentação, sobre atividade física, que era a última coisa que faltava a gente arrumar. E ela foi para a 6ª transferência e ela não conseguiu engravidar. O marido dela, ele tinha desistido. Ele falou pra gente assim, doutor, eu já cheguei no meu limite, não dá mais. Mas ela chegou e falou, pô, mas a gente se esforçou tanto, a gente usou os probióticos, a gente investiu não só um bom dinheiro nisso, mas a gente investiu muito tempo do nosso tratamento. Deixa eu tentar mais uma vez, só mais uminha, e se não der certo a gente desiste. Essa última transferência foi diferente de tudo que podia ter acontecido. Foi uma transferência mais difícil, a gente fez essa transferência com ela, para você ter ideia, anestesiada, para ela não sentir dor, nem a passagem do catéter. E a chance de engravidar era, sim, 60% para cada tentativa, mas a gente já tinha, entendido que talvez não desse. Eu não, Eu imaginava que podia engravidar, mas eles estavam muito tranquilos com isso. E a única questão da mudança realmente das outras 5, 6 transferências para essa última foi a questão do intestino, da alimentação e do estilo de vida. Ela melhorou de uma maneira impressionante. E hoje ela está grávida, ela tem um bebezinho aí por volta da 8ª semana, acabaram de descobrir a gravidez e é um exemplo que eu gosto muito de exemplificar isso. Como possivelmente a questão intestinal pode sim interferir na fertilidade, mesmo no ciclo de tratamento. Imagina naturalmente. Se você gostou desse assunto, compartilhe. Se você tiver dúvidas, me envie ou no direct ou coloque nos comentários e compartilhe. Compartilhe bastante, dá um bastante like, manda para muita gente, que quanto mais informação a gente passar para as pessoas, mais acesso as pessoas têm a essas informações. Isso acaba sendo muito bacana para a gente divulgar. Gostou? Obrigado!